Relatório divulgado esta semana pela ONU mostra que indicadores de mudanças climáticas bateram recordes em 2021. Estudo desenvolvido pela Organização Meteorológica Mundial e destaca a piora em 4 indicadores: aumento nas concentrações de gases do efeito estufa, aumento da acidificação dos oceanos, elevação do nível no mar e aumento das temperaturas. O documento mostra que os últimos 7 anos foram os mais quentes da história. 2021 teve uma média global de quase 1,1 graus acima do nível pré-industrial. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que estamos cada vez mais próximos de uma catástrofe climática, pois o sistema energético global está quebrado. Eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do IEE, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom, esse relatório é dramático, não é? Sobre isso, professor, aqui no Brasil, qual os efeitos das mudanças climáticas têm sido observados? Quer dizer, já na prática a gente está vivendo isso. Exatamente, é o que eu digo. As mudanças climáticas, elas não são mais uma possibilidade para o futuro, mas são uma realidade que cada vez mais se impõe. Eu vou citar só alguns eventos que ocorreram da metade do ano passado para cá. Nós tivemos, no finalzinho de julho, comecinho de agosto, uma onda de frio muito grande entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que, segundo os meteorologistas, se ela não foi a mais forte até aquele momento, ela se configurava dentre as mais fortes já registradas. Meses depois, nesses mesmos estados, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós tivemos recordes de temperatura com 43 graus no interior do Rio Grande do Sul, 46 graus no oeste de Santa Catarina. Ou seja, 2 estados que passaram por extremos climáticos em questão de meses. Se não bastasse, ano passado também nós tivemos aquela configuração de uma seca sem precedentes, né, sem registros históricos na região central do Brasil, levando a uma queda muito acentuada do nível dos reservatórios das hidrelétricas na região de Minas, na região de Goiás. Nós tivemos também chuvas muito intensas na Bahia em dezembro, depois chuvas muito intensas em Minas Gerais, ou seja, foram chuvas que pegaram praticamente esses 2 estados de maneira bem abrangente. Não foi uma localidade, não foi uma faixa que foi afetada. Praticamente os 2 estados eles foram afetados. Um em dezembro, o outro em janeiro. Depois nós tivemos aquela chuva muito intensa em Petrópolis, em 24 horas choveu o que era previsto para chover em um mês. Recentemente nós tivemos em Angra dos Reis mais de 600 milímetros de chuva em 24 horas. São chuvas equivalentes a 3 meses ocorrendo em um único dia. Ou seja, as mudanças climáticas, elas já estão nos impactando. Eu estou citando apenas, né, eventos que ocorreram no Brasil. Há vários outros eventos que vêm ocorrendo no mundo e não dá para negar que alguma coisa anormal está acontecendo. E agora nós temos esse ciclone que ele se comporta, é normal a formação desses ciclones nessa época do ano no Oceano Atlântico, só que usualmente eles têm a característica de se afastar do continente. Essa característica deste atual que se aproximou do continente, ele assumiu todas as feições de um furacão, só que de águas frias. Os furacões eles ocorrem em águas quentes, normalmente acima de 27 graus, e vão se alimentando, né, desse calor oceânico como uma forma de manter a sua atividade. Esse teve um funcionamento totalmente atípico. Ele se aproxima da costa, né, ao contrário do que seria o esperado, e começa a injetar no interior do Brasil uma massa de ar polar que estava mais ao sul. Ele serviu de via de acesso. Então, nós estamos tendo efetivamente situações que não são eventuais, não são esporádicas, elas estão bem distribuídas do ponto de vista geográfico, ou seja, pegar estados do sul, sudeste, nordeste, e nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso, né? Mas as coisas não parece que não estão acontecendo. De fato, o relatório aponta o fracasso humano no combate às mudanças climáticas. Fala a opinião do próprio secretário-geral das Nações Unidas sobre esse documento, não é? Então, é preciso primeiro aceitar que isto vem acontecendo, que isso já é uma realidade,
considerar isso uma realidade urgente e aí, como o senhor disse, professor, agir. O governo e os políticos têm se mobilizado em relação às mudanças climáticas ou é um assunto que é considerado distante aqui da nossa realidade? Bom, você citou uma coisa muito importante, que é o reconhecimento de que essa situação de emergência, ela existe. Hoje, a bem da verdade, grande parte dos políticos está envolvida com as questões eleitorais. Estão pensando nas coligações, nos apoios. Essas questões, né, climáticas, essas emergências, elas não fazem parte, vamos assim dizer, do pacote político atual, porque as eleições estão agora, né, batendo a porta. Então, esses assuntos, eles não são considerados, e até eu vou tomar liberdade de citar aqui uma matéria que saiu hoje na Folha, que assim, grupo suspeito de garimpo ilegal em terra Yanomami movimentou mais de 200 milhões, segundo a Polícia Federal. E na linha abaixo está, empresário apontado como líder do grupo, é pré-candidato a deputado federal pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, nós temos uma movimentação muito grande de dinheiro nessas atividades ilegais, né, madeireiros ilegais, grileiros, garimpeiros, né, não são quantidades pequenas, nós já comentamos isso anteriormente aqui, e esses recursos, eles muitas vezes são utilizados para fomentar, né, para patrocinar candidaturas de deputados, de senadores que estarão ali no Congresso defendendo a manutenção do status quo na Amazônia, né? Hoje mesmo nós vamos ter uma reunião do Elon Musk com o presidente Bolsonaro. É lógico que ele deve tocar no assunto da Amazônia, mas me parece que não é o principal assunto da pauta. O Elon Musk, ele vem tratar da expansão, né, dos seus negócios aqui no Brasil, mas pode ser que esse assunto ele venha a ser tocado. E o que eu digo, nós temos que tomar essas decisões, né? Nós temos que nos adaptar, nós temos que destinar recursos, porque as mudanças climáticas, elas estão aqui. Isso não é alguma coisa que vai acabar amanhã ou no ano que vem. Elas já se estabeleceram. E tristemente eu tenho dito que hoje ficou muito mais fácil ministrar a disciplina que eu dou no Procan, né, que é mudanças climáticas. Por quê? Se há 10 anos essa disciplina, ela carecia, vamos assim dizer, de grandes exemplos, hoje os exemplos não faltam, né? E os exemplos, eles se mostram cada vez mais abundantes e cada vez com maior intensidade. A intensidade com a qual as mudanças climáticas vêm se impondo, elas têm assustado, inclusive, a comunidade científica. Eu sou revisor de relatórios do IPCC, obviamente por questão de sigilo eu não posso adiantar o que foi revisto recentemente por conta, né, de alterações que poderão ser aplicadas pelas considerações dos diversos revisores no mundo todo. Mas percebe-se nos relatórios atuais uma preocupação muito grande com a velocidade e com a intensidade com a qual as mudanças climáticas estão se apresentando, e esse relatório da ONU realmente ele mostra isso, ele tenta chamar a atenção não só, obviamente, do Brasil, mas de todos os países envolvidos, mostrando o seguinte: olha, os esforços que têm sido empreendidos até agora, eles não são suficientes, não têm sido suficientes para a gente tentar reduzir, né, os impactos das mudanças climáticas, reduzir as mudanças climáticas em todo o mundo. E quando, só finalizando, né, quando Antônio Guterres ele fala que nós estamos cada vez mais próximos de uma catástrofe climática, essa catástrofe ela já tem se configurado, por exemplo, no Brasil, em várias regiões. Temos em vista aí as chuvas que aconteceram, né, de dezembro até recentemente, com um volume muito acima do esperado e com uma abrangência geográfica também, no caso da Bahia e Minas, também muito acima do que seria normal. Muito preocupante. Professor Pedro Luiz Cortes, com a gente sempre às sextas-feiras, professor da ECA, do IEE, tem o canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio, onde você também pode acompanhar as nossas discussões semanais, que publicamos, claro, em nosso portal, jornal.usp.br. Vai lá na aba Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana. Um abraço.